Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab. Vamos continuar aqui o nosso papo sobre máquina virtual, né? Se você não viu, né, dê uma olhada aí no nosso canal. Temos aí um vídeo sobre máquina virtual. O primeiro vídeo, esse é o segundo. Então nós criamos essa máquina virtual aqui, o Win7 virtual, que irá receber o Windows 7 64 bits, ok? Então agora nós vamos depois de criar a máquina virtual, nós vamos instalar o sistema operacional para essa máquina virtual, né? Então você com o seu CD do Windows, certo? Ou com a imagem que você baixou, certo? Do Windows lá no site da Microsoft, certo? Então se você entrar aqui no site da Microsoft, você pode baixar e comprar o Windows, certo? Ok? E se você tem o CD da Windows aí, então você pode trabalhar de duas formas, ou com o próprio CD, certo? Ou com uma imagem do Windows, né? Se você baixou com o arquivo de imagem do Windows, certo? Então nós vamos fazer o processo aqui através do arquivo de imagem. Então com o VirtualBox aberto, né, com o gerenciador do VirtualBox aberto, a gente seleciona a máquina virtual, ela mostra que está desligada, né? Se você tiver mais de uma máquina virtual, elas vão ser listadas aqui. Então seleciona a máquina virtual. Então posso clicar com o botão direito, iniciar, ou clicar direto aqui na barra de ferramentas aqui, clicar em iniciar. Clico em iniciar. Ele vai abrir a janela da máquina virtual, certo? Então o sistema operacional vai rodar aqui dentro dessa janela e nós vamos selecionar aqui qual é o disco de boot, né? Então se eu estiver utilizando um CD, certo? Se eu estiver utilizando um CD, então eu venho aqui, abro a unidade específica que está onde está instalado esse CD, ok? E se você vai usar uma imagem de instalação, então você vem aqui para selecionar qual é esse arquivo de imagem. Então você vai navegar até suas pastas de imagem. Então seleciono aqui, abrir, clico em iniciar. Então ele vai iniciar aqui o VirtualBox. E aqui ele está fazendo como se ele estivesse lendo o CD, né? É um arquivo de imagem, né? Um ISO. Ele vai ajustar as janelas aqui. Depois de um outro vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esses ajustes de janela, certo? Então essa aqui é a minha janelinha da VirtualBox. Vou dar para ficar só a janela aqui, eu vou ajustar dessa forma aqui. Depois, nos outros vídeos, depois de instalado, vamos mostrar como configurar a janela da máquina virtual. Então, instalar o Windows aqui. Então, idioma português, formato português e o teclado ABNT. Então, se você tem o seu teclado com o cedilha, então você vai mudar essa opção aqui para ABNT 2, ok? Clique em avançar. A próxima tela pergunta se você quer instalar agora, se você está fazendo uma reparação do computador e algumas coisas você deve saber antes de instalar o Windows. Então nós vamos instalar agora. Ele vai começar o processo de inicialização. Então na máquina virtual, esta imagem aqui é o seu monitor, certo? Ele vai abrir agora a seleção do sistema operacional, qual versão do sistema operacional você vai instalar. No caso do Windows, esse Windows 7 64, ele oferece 4 versões: a Home Basic, a Home Premium, a Professional e a Ultimate. Como eu estou mostrando apenas a instalação aqui, eu não vou dar detalhes sobre cada uma. Então cada uma tem funções diferentes. A Home Basic tem restrições de quantidades de software aberto, configurações de rede, configurações adicionais, certo? Vamos colocar aqui o Windows 7 Professional. Avançar. Vou confirmar aqui
que eu aceito os termos da licença, certo? Avançar. E aqui eu vou indicar se eu estou fazendo uma atualização para atualizar o meu Windows. Eu tenho Windows e estou atualizando para a nova versão do Windows. Eu tenho um Windows anterior, Windows Vista, Windows XP. Estou atualizando para o Windows 7. Ou se eu vou fazer personalizado, informar no que é que eu vou instalar aqui, principalmente no caso de instalação de novas cópias. Então você formatou o computador e vai instalar uma nova cópia do Windows. Então vamos marcar aqui esta opção. Então veja, nós temos aqui o nosso disco rígido. Como eu falei para vocês, se vocês assistiram já o vídeo anterior, eu estava com uma unidade específica para uma parte do meu disco específico para essa unidade virtual. Então aqui é onde vai mostrar o seu disco rígido, certo? Então se você tem um disco rígido de 500 GB, de 1000 GB, certo? Então aqui é onde ele vai estar o seu disco rígido. Deixa eu mostrar aqui o que é que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer aqui vai ser mais ou menos isso aqui. Nós vamos pegar o disco e dividir em várias partes. Temos aqui alguns exemplos, certo? Então eu tenho um disco de 500 GB. Então o Windows 7 ele precisa de 16 GB na versão 32 bits e 20 GB na versão 64 bits para poder instalar, certo? São 20 GB de arquivos que eles vão instalar no seu computador. E aí com o tempo vai instalando mais arquivos. Então, e dependendo da quantidade de programas, os tipos de programas que você instala, você vai precisar de muito mais do que isso, né? Então num disco de 500 GB, você vai dividir ele. O ideal, né, seria que você fizesse da seguinte forma. Você dividisse um disco de 500 GB, você divide ele vai particionar, né? O termo técnico é particionar. Então você vai pegar o todo, dividir aqui em 4, 5, 6 ou mais partes, duas ou mais partes, mas essa aqui seria um particionamento ideal. Então você vai particionar ele com um espaço de 100 GB para o sistema, um espaço igual, né, para backup do sistema, ou seja, para você clonar o seu sistema. Cada vez que você instala um novo software no seu sistema está funcionando tudo redondinho, perfeitinho, então você clona aquilo ali para que você não tenha que fazer uma nova instalação, certo? Ou seja, como funciona isso? Você tem o seu Windows instalado, você instalou mais o seu pacote Office, você instalou mais o seu antivírus, instalou programas de edição de foto, editoração, programas gráficos, instalou vários programas. Imagine, aí dá uma pane, você tem que instalar tudo novamente. Então você pode clonar, existem aplicativos para isso, certo? Numa outra oportunidade nós vamos falar sobre isso. Você pode clonar o seu sistema operacional para que você não tenha que passar por todo o processo de reinstalação desses aplicativos. É claro que você tem que clonar o seu sistema enquanto ele está sadio, né? Por exemplo, se houve uma falha no sistema, então você clona. Quando você volta para a parte sadia dele. Então você, digamos assim, até ontem você estava com uma versão do Windows, mais o seu pacote Office, mais o seu antivírus, e aí você clona ele. E você instala um programa gráfico e deu problema com esse programa. Então deu alguma pane no sistema, então quando você restaurar ele, esse clone do seu Windows, você restaura sem esse programa gráfico adicional, certo? Mas muitos não fazem isso, infelizmente. Agora é importantíssimo. O ideal mesmo é que seja em um HD separado, né? Porque se der uma pane no HD, você acaba perdendo tudo, independente de você ter um backup do sistema ou não, certo? Então vamos lá. O ideal seria o quê? Dos 500 GB você reservaria 100 GB para o sistema. Ou numa outra opção 50 GB, se você não vai instalar programas pesados, se você não vai instalar jogos, principalmente jogos, certo? E mais o mesmo espaço para como backup, para servir de backup, certo? E aí você vai criar um outro espaço, dividir o seu disco em um outro pedacinho, que é para memória swap, certo? Que é para o arquivo de paginação de Windows, que é a memória virtual. Certo? Que além de você ter sua memória física, a memória RAM, certo? É importante que você tenha uma memória virtual trabalhando bem configurada. E para isso, certo? Esse é um dos pontos importantes nesse vídeo. E para isso nós precisamos gerenciar bem essa memória, configurar esse espaço essa memória virtual.
Os sistemas hoje eles trabalham já muito bem com isso, certo? Só que se você especificar a unidade, melhor ainda, porque, por exemplo, o Windows ele trabalha com arquivo de memória virtual, que no Windows é chamado de arquivo de paginação, o arquivo de paginação, certo? Do Windows, porque a memória virtual trabalha através de paginação e segmentação. Essas são coisas mais técnicas. A memória virtual do Windows, certo? Ele configura para usar na unidade de sistema. Então você tem aqui os 100 GB do sistema, então ele vai usar a memória virtual e aí ele vai usando, vai ampliando essa memória, ampliando, e de repente o sistema está travado, não tem mais espaço e você não sabe direito por quê. Às vezes é a sua memória virtual que está precisando de espaço. Então o interessante é você especificar um limite de memória numa unidade separada, certo? Numa unidade separada. Então nós vamos aqui mostrar como particionar o seu Windows no momento da instalação, certo? Deixando um espaço para a memória virtual. E aí no vídeo seguinte, no próximo vídeo, certo? Dessa série aqui, certo? No próximo vídeo, nós vamos mostrar como configurar a máquina virtual a memória virtual do Windows, ok? Beleza? Certo? E aí o restante você destinaria para os seus arquivos, para você salvar seus arquivos, suas fotos, imagens, seus trabalhos, certo? Tudo que você produz, as músicas que você baixa, os filmes, tudo, certo? Os seus arquivos, certo? Então o ideal é você fazer uma divisão dessa forma aqui, dessa maneira, certo? Você ter uma partição, uma unidade para o sistema, uma partição de backup do sistema ou um disco rígido somente para isso, para backup do sistema, uma partição para a memória virtual e uma partição para os seus arquivos, como também um backup para os seus arquivos, né? E dependendo do seu volume de arquivo, hoje existem os serviços de nuvem, certo? Mas vamos voltar aqui para a instalação do nosso sistema. Então aqui está um disco de apenas 32 GB, como eu falei, que foi o espaço que eu reservei para essa máquina virtual aqui do Windows que eu criei e que eu vou instalar aqui essa versão do sistema aqui. Então, mas vamos supor que você está lá com sua unidade de 500 GB, certo? Então vamos aqui, opções de unidade, a gente ativa aqui opções de unidade, então ele vai abrir as várias opções de unidade. Nós vamos clicar aqui em novo. Então nós vamos usar como padrão, pegar a calculadora aqui, vamos usar como padrão 1024. 1024, certo? Você tem 8 bytes, certo? Kilobytes, megabytes, certo? Então 1024 é a unidade padrão que nós vamos utilizar aqui para calcular, certo? Então se eu vou obter 20 GB vezes 1024 mega, então o tamanho exato é 20.480 mega, certo? 840 ou 480? 480, não. 480 mega, ok? Vou aplicar. Então se você tivesse nessa configuração aqui, ó, de 500 GB, então você iria fazer 100 vezes 1024, então seria o 102.400, certo? Então você colocaria 102.400 aqui, certo? Voltar aqui, certo? 1024, vou aplicar. Quando a gente faz essa mudança, o Windows avisa que ele vai precisar de um espaço para criar uma partição adicional para arquivos específicos do Windows, ok? Independente do seu tamanho de disco, ele sempre vai fazer isso. Então ele vai criar aqui, pronto, disco 0, partição 2, a partição 1 é reservada pelo sistema, certo? A gente não precisa se preocupar com isso aqui não, ok? Então essa é a sua partição do sistema, certo? Vamos supor que você está lá com seus 100 GB, 100 GB de gigabytes de espaço destinado ao seu sistema. Você vem aqui agora no item abaixo, no próximo espaço não alocado, né? Você vem aqui, você vai criar um novo
E esse novo vai ser a nossa memória virtual. Então, a nossa memória virtual. O interessante para a memória virtual é que você cria uma memória virtual 2 vezes ou 3 vezes maior do que a sua memória física. Por exemplo, se sua memória RAM é de 4 GB, então cria uma memória virtual de 8, de 12, de 16 GB, certo? Então aqui nós configuramos essa máquina virtual com 2 GB de RAM, então eu vou colocar ela com 4 GB de RAM. Então 4 vezes 1024, 4096. Então eu vou colocar o tamanho dela, 4096. Vou aplicar. Pronto. Criamos aqui a nossa memória, o espaço que vai servir para a nossa memória virtual, certo? O restante aqui eu posso continuar dividindo, certo? Então, digamos, naquela configuração aqui, ó, 100 e 4, então 204, então vai sobrar 500 menos 204, vai sobrar aí 296 GB, né? 296 GB, que seria o restante dos seus arquivos. Então você pode deixar 296 e dividir seus arquivos lá através de pastas, né? Filmes, músicas, trabalho, pessoais, ou então criar partições específicas para cada tipo de arquivo que você for colocar. Você pode criar uma partição só para filmes, uma partição só para músicas e uma partição para o trabalho, certo? Dependendo do tamanho do seu disco rígido, certo? E de como você deseje organizar, certo? Então vamos supor que esse aqui é o espaço que eu tenho lá com os meus 250 GB, 290 GB ou 500 GB se eu tenho uma configuração de 1 TB, né? Então vou criar aqui uma nova unidade e aqui vou deixar ele inteiro, né? E mando aplicar. Pronto, ele criou aqui. Então criei aqui as minhas partições, certo? Criei aqui as minhas partições. O instalador está mostrando que o espaço livre recomendado para a instalação é de 12.913, que é o que ele precisa para instalar esse Windows, porque nós estamos selecionando essa unidade aqui, ó. Quando a gente seleciona aqui essa partição que foi a que nós queremos para a instalação do sistema, o avisozinho sai, né? Então veja bem, ó, a primeira partição aqui vai ser para a instalação do sistema, essa outra partição aqui vai ser para a memória virtual e essa outra partição aqui vai ser para os meus arquivos, certo? Então o que eu faço é o seguinte, eu aproveito já e formato todas essas partições. Então eu clico aqui em formatar. Ele dá um aviso, né, que contenha dados, tal, aqui não tem nada, né? Então, estamos instalando o computador agora, instalando o sistema agora. OK. Então ele formata. Eu já formato eu costumo formatar todas as partições criadas já no momento que eu crio aqui, que eu divido aqui na instalação, ok? Então seleciono aqui a partição que vou instalar, clico em avançar. Então ele vai começar o processo de copiar os arquivos do CD de instalação, certo? Ou da imagem para a minha partição de instalação e aí sim configurar o Windows, instalar tudo ok, o meu sistema operacional. Então aqui é o processo de aguardar, né? Então você vai ficar aguardando que o seu sistema seja instalado. Então nós vamos fazer também da mesma forma. Vamos pausar aqui agora a gravação e dar continuidade assim que essa etapa aqui for finalizada, ok? Então já estamos de volta. Bem, estamos aqui de volta. Ele está encerrando aqui, concluindo, né? Ele já copiou os arquivos do Windows, já expandiu os arquivos do Windows, já instalou os recursos, instalou as atualizações e está concluindo. Vai reiniciar aqui a máquina virtual para continuar a instalação do sistema, ok?
Então é importante que você não mexa aqui quando aparece aquela mensagenzinha iniciando do CD, você não mexa mais, né? Deixa ele iniciar normalmente. Ele vai iniciar aqui o Windows. Começa atualizando as configurações de registro, né? Então o processo é todo igual, né? Como se eu tivesse realmente com o Windows instalando realmente em minha máquina. Vamos aguardar aqui mais um pouco. Você pode usar essa questão de uso de máquina virtual, né, que serve para você testar programas, testar sistemas, sem se preocupar muito com causar danos ao seu sistema operacional, ao seu sistema real, né, sua máquina real, né? Então ele vai concluir aqui a instalação, fazer aqui só deixar ele concluir. Quando ele concluir, eu reorganizo a tela aqui. Então ele conclui aqui, vai reiniciar o computador mais uma vez, está reiniciando aqui a máquina virtual. Então nessa tela aqui, ó, pressiona a tecla para iniciar o CD, você não pressiona, certo? Porque você já fez a primeira instalação, certo? Isso se você está lá no seu CD mesmo, né, do Windows. Vamos aguardar aqui ele fazer o primeiro carregamento do sistema. O instalador que vai preparar o computador para o primeiro uso, né? Como se tiver sua primeira utilização, né? Você acabou de formatar o seu Windows, né? Então estamos acabando de instalar esse sistema nessa máquina virtual aqui, né? Então ele vai configurar o sistema, configurar vídeo, né? Fazer diversas configurações iniciais e aí ele vem para essa janelinha aqui inicial. Vou fazer um ajuste aqui de janela. Depois eu mostro na sequência de vídeos, né? Vou mostrar como fazer diversas configurações de tela aqui no VirtualBox, ok? Então você vai digitar um nome de usuário. Então, por exemplo, seu nome, certo? Então você vai digitar seu nome de usuário. Você digita seu nome de usuário e pode também digitar um nome diferente para o seu computador, né? Então você pode colocar ali PC pessoal, certo? PC do trabalho, escritório, S for notebook, né? Vou colocar aqui que ele é um PC do Win virtual. Pronto, usuário, certo? Avançar. Posso definir uma senha para esse usuário, é importantíssimo que você defina essa senha. Lembrando que esse primeiro usuário, ele é um usuário já com diretrizes de administrador, certo? É um usuário com diretrizes de administrador, que é importante que você tenha no seu computador, principalmente se seu computador é usado por mais de uma pessoa, então que até você mesmo, você tenha um usuário de administrador, o seu usuário, e aí um usuário de visitante, que no caso o Windows chama de usuário convidado, né? Que aí esse usuário convidado ele tem restrições e não faz alterações no seu sistema operacional, certo? E é importante você criar uma senha para esse seu usuário, ok? Se você deixar em branco, não digitar nada, avançar aqui, ele vai ficar sem senha, né? Então vamos criar aqui uma senha. Pá. E aí uma dica de senha, né? Colocar aqui dica simples, que eu sei qual é a senha que eu uso como senha simples, né? Tá? E você coloca uma dica de senha que
que faça você lembrar qual é a senha, mas que de outra pessoa não descubra através dessa dica que é qual é a senha, né? Avançar. Então aqui você vai digitar a chave do seu Windows, certo? Normalmente em sistemas pré-instalados ele já ultrapassa essa parte aqui, ou então você vai olhar na etiquetazinha ou no e-mail que você recebeu da Microsoft após fazer a sua compra, né? Se for através de download, né? Ok? As configurações do Windows nessa máquina virtual aqui eu vou deixar para depois, certo? Para a gente fazer depois, tá? Que aí depois um curso específico do Windows eu vou mostrar a vocês como gerenciarmos essas configurações, ok? Então marca aqui perguntar depois. Ele vem para a janelinha de configuração de hora, então você vai verificar as configurações de hora, né? Então aqui ele vai para UTC-3 Brasília, né, de acordo com o meridiano Greenwich, né, o fuso horário aqui, né? Você pode deixar ajustar automaticamente o relógio para o horário de verão, né? Nós estamos no Brasil, então nem todas as partes, em todos os estados do Brasil tem horário de verão. Então se você mora num estado que não tem horário de verão, você já pode desmarcar aqui, porque não vai acontecer do seu Windows mudar a hora, certo? Quando chegar o horário de verão. Então ele muda aqui pelo dia que começa o verão mesmo, certo? E você pode configurar isso depois, sem problema. Aí você confere se está tudo ok com a data, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de maio de 2014, né? Às 19h08, né? São 19h08. Algumas pessoas já jantaram, outras vão jantar. Enquanto isso eu estou aqui gravando, né? Um vídeo para vocês, ok? E tudo isso você pode configurar depois sem nenhum problema. Então a gente já configura agora para que o sistema já comece direitinho, tudo certinho, né? Data e hora. Então clique em avançar. Ele vai pedir para você configurar que tipo de rede você está usando, se é uma rede do seu trabalho, com domínios, configurações de domínios, se é uma rede doméstica, uma rede que você vai ter na sua casa, se na sua casa você vai compartilhar arquivos e dispositivos, impressoras, HDs, a TV, esse tipo de coisa. Você vai compartilhar seus arquivos numa rede doméstica, ou se é uma rede pública, né? Se é uma rede pública que você não vai somente compartilhar, receber só a internet, né? Então que é melhor você pode configurar isso também posteriormente, não tem nenhum problema. Vou deixar aqui como rede pública. Ele vai concluir as configurações. Vamos só aguardar aqui ele concluir todas as configurações para que finalize essa instalação aqui. Pronto. Concluiu as configurações, está abrindo a tela de boas-vindas, né, do sistema. Vai começar a preparar aqui a área de trabalho, né, nessa máquina virtual. Tudo igualzinho que você está, como se você estivesse fazendo no seu próprio computador de forma real também. Então nós estamos mostrando aqui como utilizar como máquina virtual, né, mas que o processo é igual aqui. Essa parte do processo é igual ao uso do seu computador real mesmo, certo? Ok? Então pronto, tá aí instalado o nosso sistema operacional, instalado a nossa máquina virtual. Então você teria aqui os comandos, certo? Para configurações, capturar tela, pausar, reinicializar, certo? A forma de visualização, você pode andar para tela cheia, escalonado, temos mostrar tudo isso aí, dispositivos, então várias opções aqui, configurar pastas compartilhadas, rede, como vai ser o uso de arrastar e soltar, se você pode arrastar e soltar entre o hospedeiro e o convidado, né? O hospedeiro é a sua máquina, é o seu computador real, né? E o convidado é esta máquina virtual aqui, né? Ou seja, então eu posso arrastar conteúdo de um para o outro, né? Então tem vários, posso colocar coisas adicionais, né? Então tem várias coisas interessantes aqui que nós vamos mostrar depois como trabalhar nas máquinas virtuais, certo? Ok, então tá aqui a máquina, tá
está instalado, eu posso reinicializar ou fazer desligamento aqui da máquina, né? Se eu for usar aqui, ó, estou usando aqui como se fosse um Windows normal dentro do meu próprio Windows. E aí eu posso criar várias outras máquinas virtuais, como Ubuntu, Mac, outras versões do Windows, certo? Posso ter várias máquinas virtuais instaladas no meu sistema, ok? Então, valeu, pessoal. Essa foi mais uma Dicas do Grab. Meu nome é Ivan Berg Moreira. Não esqueçam de compartilhar e de assinar o nosso canal, certo? Deixa aí sua dúvida, comente e fique à vontade. E sempre esteja por aqui no Dicas do Grab. Valeu, até mais, obrigado.